Olá, boa noite. Veja os destaques do Jornal Capixaba. Operação investiga fraude de mais de 100 milhões de reais no registro de veículos no estado. 10 pessoas foram presas, entre elas funcionários do Detran e despachantes. Foram identificados mais de 400 proprietários laranja. Menina de 3 anos dá entrada morta na UPA de Carapina com sinais de violência. Médicos constataram que a morte havia acontecido há mais tempo do que a mãe informou. A avó disse à polícia que já tinha visto marcas de agressão na neta e que havia pedido a guarda da criança. Bandidos cara de pau. Dupla arromba lanchonete e ainda bebe cerveja de geladeira em Vitória. O prejuízo para a comerciante foi de mais de 5 mil reais. Governo do estado anuncia pacote para a área da saúde. Entre as novidades está a qualificação de médicos especialistas em saúde da família. A intenção é desafogar os hospitais públicos. E mais, voluntários são proibidos de entregar lanches em PA de Cariacica. O projeto social é realizado há 5 anos e desde a terceirização do local, o trabalho tem que ser feito na rua. Agora, no Jornal Capixaba. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público Estadual realizou hoje pela manhã uma operação para combater uma organização criminosa que fraudava registros de veículos no estado. 10 pessoas foram presas, entre elas estavam despachantes e funcionários do Detran. Segundo as investigações, o grupo aplicou diversos golpes com documentos fraudados, contabilizando um prejuízo de mais de 110 milhões de reais. Ainda de madrugada, policiais militares e rodoviários federais saíram para cumprir 14 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão. Os alvos estavam em 6 municípios do Espírito Santo e nos estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Ao todo, 10 pessoas foram presas. Entre elas estão 4 despachantes e 3 servidores do Detran, que são suspeitos de integrar uma organização criminosa que fraudava registros de veículos no estado. Segundo as investigações, o grupo agia da seguinte forma: despachantes acessavam através do sistema do Detran dados principalmente de veículos do Exército ou que são exportados para a fabricação de notas fiscais falsas. No processo de primeiro emplacamento, os criminosos utilizavam nomes de laranjas e contavam com a conivência de servidores do Detran, que aceitavam documentos falsos para emissão do registro do veículo. Segundo a investigação, desde 2014, quase 900 registros de veículos foram produzidos de forma fraudulenta. O que eles faziam era pegar dados de veículos, especificamente o chassi de veículos que foram vendidos ao Exército Brasileiro ou exportados, ou seja, esses veículos não tinham vinculação com placa no sistema do Detran, e eles conseguiam, através de documentos falsos, notas fiscais falsas, fazer um registro vinculado a esse mesmo chassi de uma placa no Espírito Santo. Ou seja, o veículo, ele ou estava no exterior ou estava com o Exército, efetivamente, mas esse demandante, através do despachante e do servidor do Detran, ele conseguiu um documento válido do Detran sem ter o veículo. Com o documento do veículo em mãos, a quadrilha aplicava outros golpes que contabilizam um prejuízo de mais de 110 milhões de reais. De posse de um documento válido no Espírito Santo, a pessoa poderia esquentar um veículo roubado ou furtado, ou seja, dar aspecto de legalidade a um veículo que é produto de crime, fazendo com que esse veículo produto de crime possa circular livremente com um documento válido. Também seria possível, e foi feito em alguns casos, o golpe do financiamento, ou seja, financiava o veículo através desse documento falso, e também realizava o golpe de seguro, ou seja, ele tinha um documento do Detran do Espírito Santo, não tinha o veículo, mas depois fazia uma falsa comunicação de crime e recebia o prêmio relativo a esse seguro. Durante as investigações, o Ministério Público descobriu que 400 pessoas foram usadas como laranjas no esquema. A gente identificou fraude em pelo menos aí 800, quase 900 veículos, registros de veículos, né, envolvendo
400 proprietários. Esses proprietários, eles são pessoas laranja, normalmente de fora do estado, ou seja, o despachante, o demandante, eles utilizavam dados falsos ou documentos de terceiras pessoas, normalmente residentes em outras localidades do Brasil, que não o Espírito Santo, e realizavam registros de veículos em nome dessas pessoas. Além dos detidos, o Ministério Público Estadual também investiga outros 40 servidores do Detran e mais 30 despachantes. A participação deles no esquema, principalmente dos servidores do Detran, era fundamental para a realização das fraudes. A participação dos funcionários do Detran ela é decisiva para a fraude porque eles são responsáveis por fazer as auditorias nesses processos, ou seja, eles teriam a obrigação de confirmar a veracidade desses documentos e nós identificamos que muitas vezes o funcionário do Detran realizava a auditoria sem processo nenhum, ou seja, ele simplesmente dava o aval dele no sistema sem consultar processo físico nenhum, ou seja, sem olhar documento nenhum. O Detran está contribuindo com as investigações. Segundo o diretor-geral, os servidores identificados na participação das fraudes poderão ser exonerados. Lamentamos o envolvimento dos servidores que tenham sido cooptados por essa atividade criminosa. Confirmando as 3 prisões, com provas robustas, nós já faremos a exoneração dos 3. E os demais, ao receber o material, vamos avaliar caso a caso, temos procedimentos de corregedoria e os casos mais graves também serão desligados do órgão. Sobre as fragilidades nos processos do Detran, o diretor-geral disse que o órgão vai realizar medidas para evitar fraudes. Vamos implantar o limite de 2 anos para que uma motocicleta, sua data de fabricação, no máximo, possa ter 2 anos para o primeiro emplacamento, para não ter mais veículos antigos sendo emplacados agora, assim como os demais veículos, pelo menos 3 anos. Nós vamos criar uma porta de entrada no nosso sistema específico para o despachante, de maneira que ele só vai conseguir acessar aquele dado necessário para a atuação profissional sua em relação ao veículo que ele está trabalhando, transferência ou emplacamento para o cidadão. E nós estamos finalizando a contratação de um sistema de inteligência artificial que vai permitir impedir a entrada de documentos falsos, checar a validade de notas fiscais, checar dados em documentos na base de sistemas para fechar todas essas fraudes. Uma menina de 3 anos deu entrada morta em um pronto atendimento de Carapina com sinais de violência. Médicos constataram que a morte havia acontecido há mais tempo do que a mãe informou. A avó de Pietra disse que a neta sofria maus tratos e que havia pedido a guarda da criança. A polícia investiga se o padrasto, Nilson dos Santos, espancou Pietra até a morte e se a mãe, Alessandra dos Santos, era conivente com as agressões. O choro é de uma avó que não consegue acreditar no que aconteceu. Eu vi minha neta nascer, entendeu? Eu fiquei no hospital com ela. É complicado. Minha neta já falava de tudo. Pietra, de apenas 3 anos, deu entrada na unidade de pronto atendimento de Carapina, na Serra, na madrugada desta quinta-feira. Ela foi levada para a unidade pela mãe, uma jovem de 20 anos que contou aos médicos de plantão que a filha passou mal durante uma brincadeira. A polícia militar confirmou que recebeu um acionamento aqui na unidade de pronto atendimento de Carapina. No local, os médicos informaram que a mãe chegou com a criança por volta de 3 horas da madrugada e alegou que a filha havia morrido há 15 minutos. Durante a avaliação, os médicos perceberam que o corpo da criança apresentava sinais de que a morte tinha acontecido há mais tempo, além das marcas de agressão. Quando ela foi levar a minha neta para o hospital, né, já tinha 15 minutos, mas isso é mentira, não foi 15 minutos. Tinha 15 minutos que ela tinha passado mal e que ela chegou lá, né? A médica constatou hematomas nela, como um rugido no corpo dela, no pescoço, né, no rostinho dela. A mãe e o padrasto foram levados para a Delegacia Regional da Serra e ouvidos pelo delegado durante a manhã. A criança vivia com o casal em uma casa que fica neste condomínio, na região de Cidade Continental. Segundo a avó, há 1 ano ela encontrou um machucado na neta e foi tirar satisfação. A minha filha foi dar o banho nela para mim, que eu estava ocupada fazendo almoço, e ela viu na coxinha dela, nas 2 coxinhas dela, roxo, entendeu? Aí você perguntou à sua filha? Sim, eu perguntei à minha filha, ela falou que realmente tinha batido nela, mas eu falei com ela que não precisava ter batido nela para ficar roxo daquela forma, que ele não foi batido,
entendeu? Do jeito que ficou, estava roxo, estava azul a perninha dela. Depois dessa discussão que eu tive com ela nunca mais foi lá em casa, me procurou mais, entendeu? A gente ficou um pouquinho afastado, mas sempre eu via a minha neta na rua com ela. Muito abalada, a avó conta que ficou sem ver Pietra durante este tempo. De acordo com os vizinhos, eles escutavam ela chorando porque estava apanhando. Mas ninguém nunca me relatou isso, nunca. Porque sempre que eu perguntava, sempre estava bem. Tá bem. Mas a única coisa que assim, o sogro dela me falava é que ela vivia muito presa dentro de casa, nem ela nem a Alessandra saíam. O corpo da criança foi levado para o departamento médico legal. Para quem viu a neta nascer, o apelo é por justiça. Se realmente ele matou minha neta, né, ela vai pagar, porque se ele matou minha neta, ela sabia de tudo. Ele vai pagar os dois. Os dois, entendeu? Não quero ver ela, não quero ver nem ele. A única coisa que eu quero é o documento da minha neta, para poder ir lá no DML, só isso. Ela não quero ver. Agora, nesse momento, não quero ver ela, não. Câmeras de segurança flagraram 2 assaltos em Jardim Camburi, que mostram a cara de pau dos bandidos. Hoje à tarde, um criminoso rendeu uma senhora e roubou o carro dela no meio da rua. Em outra ação, os assaltantes entraram em uma lanchonete, limparam o caixa e ainda pegaram uma cerveja. Durante a madrugada de ontem, o estabelecimento comercial foi arrombado. No vídeo é possível ver os homens se arrastando pelo chão da lanchonete para que o alarme não disparasse. Quando eles chegam no caixa, pegam o celular, dinheiro e equipamentos eletrônicos. Os criminosos não dispensam nem as moedas. Na saída, um dos suspeitos ainda vai até a geladeira e pega uma cerveja. E na tarde de hoje, uma câmera de segurança de um edifício registrou um assalto em plena luz do dia. O suspeito é esse que chega pela esquerda do vídeo de camisa azul. Armado, ele aborda uma senhora que havia acabado de estacionar e rouba o carro dela. De acordo com a Polícia Militar, nenhum dos suspeitos de ambos os crimes foi localizado. Pessoas que têm alguma demanda judicial vão poder fazer consultas gratuitas amanhã na Praça 8, em Vitória. 100 advogados vão participar do plantão da cidadania, das 9 da manhã às 5 da tarde. O Governo do Estado lançou hoje o Programa de Qualificação da Atenção à Saúde Primária. O objetivo é fazer com que as unidades básicas de saúde desafoguem os hospitais e ofereçam atendimento especializado online. Entre as novidades está o programa de qualificação de médicos especialistas em atendimento de saúde da família. A especialização vai levar 3 anos e acontecerá dentro das unidades com um especialista contratado pelo Estado. Nós acreditamos que formar habilidades clínicas, competências clínicas resolutivas, exige que a formação não seja só teórica. Ela precisa ser dentro de um atendimento compartilhado, dentro de um consultório, com estudos de caso, e é o que o Estado está oferecendo agora. A possibilidade de que os nossos médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos participem de um programa de formação em serviço durante 3 anos, onde o Estado vai garantir especialistas já formados, já especializados, com uma alta resolutividade, que vão atuar dentro das unidades de segunda a sexta, treinando esses profissionais ao longo deste curso de 3 anos. Além disso, serão repassados R$ 9 milhões para a compra de equipamentos eletrônicos que serão destinados aos municípios, que ainda não possuem essas tecnologias. Na área da tecnologia e informação, estamos ofertando aos municípios, de maneira facultativa, que possam aderir a um prontuário eletrônico gratuito que o Estado vai oferecer sobre custos do Estado, a um sistema de notificação de agravos compulsórios com geolocalização, integração com o Cartão Nacional de Saúde, notificação de doenças de agravos compulsórios, como sífilis, dengue. Já com geolocalização, a gente vai saber em que bairros, em tempo real, estão acontecendo esses agravos. Um sistema de regulação ambulatorial para que os encaminhamentos feitos de qualquer ponto da rede, seja de um hospital, da atenção básica ou de um próprio especialista, tenha em tempo real todo um monitoramento e que ele crie uma regra de relação entre um generalista e um especialista. Os anúncios são uma tentativa de fazer com que as unidades básicas de saúde desafoguem hospitais da rede pública e, assim, possam também oferecer atendimento especializado online no momento da consulta. Os municípios terão 30 dias, a partir de segunda-feira, para aderir às políticas que estão sendo propostas. A partir desses 30 dias, nós vamos então identificar quantas equipes nós vamos precisar formar, quantos municípios aderir, vamos montar um calendário de implantação. Então, a partir de setembro, essas soluções tecnológicas passam a ser implantadas nos municípios
Em setembro, a gente lança o edital de seleção de especialistas e generalistas. Em outubro, a ideia é que os primeiros profissionais estejam chegando às nossas unidades, aos nossos municípios. O conjunto de anúncios ainda conta com a modernização do prontuário eletrônico. Ele vai permitir que o médico especialista receba no celular os exames do paciente e indique o melhor tratamento. O evento aconteceu no Palácio Anchieta e reuniu o governador do estado, secretários de estado e outras autoridades. Não é teleatendimento. A gente chama isso de processo de segunda opinião, de teleconsultoria. Nós queremos que para cada grupo de médicos de família e comunidade sempre seja o mesmo pediatra, o mesmo reumatologista, o mesmo endocrinologista que atenda aquela equipe. Esse especialista ele vai receber na hora do encaminhamento, no seu celular, aquele encaminhamento. Ele vai ter a oportunidade de negar aquele encaminhamento, ou seja, regular aquele pedido se ele não tiver critério clínico. Ele vai poder aceitar e mandar para o agendamento ou devolver com uma segunda opinião, uma teleconsultoria, sobre aquele caso, recomendando talvez que o médico generalista peça um exame antes e que encaminhe depois do exame, se o exame estiver positivo, ou que ele sugira uma conduta de tratamento. Então, é um apoio na relação entre profissionais. A CESAM vai suspender neste sábado o fornecimento de água em 126 bairros de Cariacica, Fundão, Serra e Vitória. O abastecimento será retomado em até 24 horas após a conclusão dos serviços de manutenção. Depois dos comerciais, voluntários são proibidos de entregar lanches em pronto atendimento de Cariacica. O projeto social é realizado há 5 anos e desde a terceirização do local, o trabalho passou a ser feito do lado de fora. É um instante só. Até o final do ano, Vila Velha terá mais de 200 pontos de internet gratuita. Para usar o serviço, o cidadão ou turista terá que fazer um cadastro. Após o login, ele terá o direito de acessar a internet por 30 minutos. A conexão poderá ser feita quantas vezes quiser. Entre os pontos que terão Wi-Fi de graça estão Morro do Moreno, a Praia da Costa e o Farol de Santa Luzia. Voluntários de uma igreja evangélica reclamam que estão sendo proibidos de entregar lanches no pronto atendimento de Autolage em Cariacica. O projeto social é realizado há 5 anos e desde que a unidade foi terceirizada, o trabalho passou a ser feito do lado de fora. Há um mês é assim do lado de fora do PA de Autolage, que voluntários entregam lanches para pacientes e acompanhantes que aguardam por horas atendimento. A proibição de entrada dos voluntários na unidade se deu depois que o pronto atendimento foi terceirizado. Este pastor, que coordena o grupo que realiza o trabalho social todas as quintas-feiras à noite, há 5 anos, afirma que antes os voluntários tinham acesso ao interior do PA. O que eles estão dizendo que a vigilância diz que é por causa da contaminação, né, hospitalar. E em 5 anos a gente nunca teve problema algum na administração da prefeitura, né? Até mesmo os médicos autorizavam a nossa entrada, a gente entrava nas dependências do hospital e aí agora eles dizem que a gente não vai poder servir porque pode correr o risco da alimentação hospitalar, sendo que as pessoas estão no pátio. O que vai impedir? Né? Nós não estamos falando nem lá dentro do hospital, nós estamos falando aqui na recepção, chamar as pessoas se alimentarem ali. Quem aguarda atendimento na unidade por horas e não tem condições financeiras de comprar o próprio alimento, reconhece a importância do trabalho realizado pelos voluntários. Eu acho absurdo, porque às vezes as pessoas vêm só com o dia da passagem, não tem como comprar lanche nenhum, aí passa o dia todo sem comer nada. Tá, né, com os parentes assim, né, que estão internados, a gente tem que se virar, se tiver dinheiro a gente come, se não tiver a gente tem que esperar a oportunidade que Deus manda pra gente. O grupo coordenado pelo pastor entrega por noite cerca de 350 lanches. Agora, do lado de fora, eles não conseguem entregar nem a metade. Isso porque pacientes e acompanhantes estariam encontrando dificuldades para sair da unidade. Pessoas que estão aguardando atendimento, fica 2, 3, 4 horas ali, eles não podem sair para lanchar, porque se eles saírem depois da classificação, eles perdem o direito do seu atendimento. Então essas pessoas ficam com medo de sair e acabam não saindo e sobrando os lanches que a gente preparou para que pudesse servir. Para os voluntários, a decisão da administração terceirizada do PA de Autolage é única. Aqui na maternidade de Cariacica, por exemplo, que também é terceirizada, a ajuda às pessoas continuou normalmente,
sem nenhum problema. A maternidade, né, São João Batista, a gente aguarda e serve o lanche na recepção. E todos os médicos também descem para se alimentar e a gente faz esse trabalho social da mesma forma que seria um hospital e também não tem esse critério aí tão rigoroso de não podermos adentrar dentro das dependências para servir esse alimento para eles lá. Na tentativa de reverter a proibição e manter o trabalho social no PA de Alto Lage, está sendo feito um abaixo-assinado. O coordenador do trabalho voluntário também deve se reunir com a direção do PA para tentar chegar a um entendimento. Tem muitas pessoas que fazem esse trabalho que com certeza vai começar a desanimar por causa da dificuldade de servir esse lanche. Mas a gente tem fé em Deus aí que nós vamos conseguir aí, pelo menos adentrar aqui nas dependências aqui do pátio para que a gente possa continuar com o nosso trabalho voluntário. O Instituto da Gestão e Inovação da Saúde, empresa que administra o PA do Trevo, informou que todos os pacientes que aguardam vaga hospitalar e os acompanhantes recebem 4 refeições por dia. Já sobre os pacientes que procuram atendimento no pronto-socorro, o Instituto informou que ao ingerir algum alimento de origem desconhecida, as funções biológicas podem ser alteradas, o que dificulta o diagnóstico. A empresa disse ainda que está de portas abertas para as organizações sociais que desejam realizar projetos culturais, desde que sejam programados junto à gestão do PA. A seguir, evento em shopping oferece oportunidade para quem procura uma vaga no mercado de trabalho. Os visitantes podem receber orientação profissional e cadastrar currículos em empresas. A gente volta já. Uma frente fria chega amanhã ao estado. A previsão é de ventos de até 60 km por hora no litoral. A Marinha alerta para a ressaca no mar. As ondas podem chegar a 3,5 metros. Apesar do vento forte, as temperaturas máximas ficam altas, entre 27 e 30 graus. Uma boa notícia para quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho. Um evento no Shopping Mochuara está oferecendo orientação profissional e cadastro de currículos em empresas. Pela primeira vez, o evento está sendo realizado e partiu de uma demanda diária de currículos que o Shopping Mochuara recebe. O Shopping Mochuara, a gente aqui entende que o shopping é muito mais que um espaço de compras e lazer e entretenimento. Ele tem um papel social na sociedade e de prestar um serviço, né, para quem está aqui perto e na redondeza. Então a gente teve essa iniciativa, até mesmo pela demanda que a gente tem de recebimento de currículos, de pessoas que procuram emprego. A gente pensou em parceria com a FAESA, por que não fazer um canal, né, de unir as pessoas que estão precisando de emprego e as instituições que precisam receber os currículos. São oferecidas mais de 800 vagas para todos os níveis de escolaridade. Oportunidade para quem está procurando um emprego se apresentar para 12 parceiros do shopping. São para todas as idades, escolaridades, quem está na faculdade ainda, quem não fez uma faculdade, quem já é formado, tem um MBA, tem vagas de todos os tipos. Já no segundo piso do shopping a gente está oferecendo conteúdo, né? Não basta só você procurar emprego, você precisa se capacitar. Então a FAESA está disponibilizando profissionais para oferecer palestras de diversas áreas, tá? São 10 palestras que vão acontecer aqui e ao final das palestras vão ter sorteios também de cursos gratuitos, uma bolsa na FAESA e cursos menores em outras instituições. Eu acabei de me formar no curso superior de arquitetura e está muito difícil conseguir emprego na área. A maioria das pessoas dessa área, eles estão criando o próprio negócio porque não está aparecendo realmente. Tem 1 ano que eu estou procurando e aqui no Espírito Santo está difícil. O evento é uma boa oportunidade, né? É uma ótima oportunidade, valeu a pena ter esperado na fila. Eu sou engenheiro de controle e automação, mas está complicado de achar, então a gente vem aqui em busca de qualquer emprego mesmo, né? Para poder ajudar em casa e complementar a renda, que está complicado. E atenção, amanhã o horário de atendimento do evento será das 3 da tarde às 8 da noite no 3º piso. O Jornal Capixaba termina aqui. Fique agora com o Jornal da Band.